Poppy Playtime. Só que hoje o assunto é mais sério. Vocês sabem que eu acho o universo de Poppy Playtime simplesmente fantástico. Toda aquela ambientação, mistério, os brinquedos monstruosos, é tudo muito fascinante e, sem dúvida, é uma das melhores franquias de jogos do gênero dos últimos tempos. E tudo isso a gente sabe que é ampliado ainda mais pelas teorias, histórias e o debate entre os fãs. Não, vamos ser sinceros, como é que a gente não pode amar Poppy Playtime, né? E eu sei que eu já trouxe vários relatos estranhos, perturbadores de vários jogos aqui pro canal, inclusive de Poppy Playtime, mas de alguma forma a história do vídeo de hoje parece ser um tanto diferente. É um relato que foi entregue pessoalmente a mim por um fã. Logicamente, eu vou mudar o nome desse fã, mas eu vou contar a história dele aqui porque eu acho que é importante de ser ouvido de alguma forma. E eu digo pra você ter cuidado ao escutar esse áudio, esse vídeo, essa experiência que eu vou compartilhar com vocês, porque foi uma experiência aterrorizante que marcou a vida dessa pessoa de uma forma tão traumática, mas tão traumática, que eu duvido muito que um dia ele vai se esquecer de todos esses acontecimentos. E vai caber a você decidir se essa história de terror é verdadeira ou não. Eu quero saber a sua opinião sobre isso que eu vou contar hoje. Mas eu já te adianto que, pelo medo que eu vi nos olhos dele enquanto ele me relatava essa história, eu não tenho como não acreditar. Eu chamei essa história de Faça o Seu Amigo. Bom, essa história chegou até mim no ano passado, durante um dos eventos que eu fui convidado a participar lá em São Paulo. Inclusive, talvez você saiba de que evento é esse que eu tô falando, tá? De qualquer forma, em meio a várias conversas, fotos, abraços, apertos de mão, eu em um certo momento fui abordado por uma criança que provavelmente tinha um pouco mais de 10, 11 anos de idade, beleza? E eu lembro que era um garoto tímido, de aparência abatida, que disse se tratar de um fã do Terrorizando e que queria um autógrafo e conversar um pouquinho comigo. Era normal, né? Tudo bem, nada de incomum. Muita gente queria tirar foto, conversar. Foi uma experiência muito legal esse evento. Só que logo após a gente tirar uma foto junto, eu agradecer ele por apoiar o canal e tudo mais, ele pediu novamente pra gente conversar. Só que dessa vez, a sós. É óbvio que eu estranhei aquilo, fiquei me perguntando o que aquela criança queria falar comigo, né? Mas como a gente tava em um evento, eu não vi problemas, porque normalmente as crianças têm mais timidez, às vezes ele queria me entregar um desenho, uma cartinha que ele escreveu, coisas desse tipo. Foi o que eu pensei no momento, tá? Bom, eu aproveitei que eu tava indo com a equipe toda pra praça de alimentação do evento, comer alguma coisa, pra dar ao garoto o momento dessa conversa que ele tanto queria. Bom, a gente vai chamar ele aqui de Vinícius. E o Vinícius morava em uma cidade pequena, não muito longe do lugar que estava acontecendo o evento, beleza? E ele disse que tinha uma história, ou melhor, um relato que ele queria muito me contar. E que, segundo ele não tinha mais ninguém com quem ele poderia conversar sobre aquilo. O Vinícius, então, afirmou que o único motivo dele ter ido naquele evento foi justamente porque ele soube que eu estaria lá como um convidado do evento. E eu devo admitir que eu fiquei um tanto quanto confuso e que de início achei que ia se tratar só de uma história infantil, alguma teoria que ele tivesse inventado, ou até mesmo, quem sabe, algum relato, tipo, empolgado sobre como ele gostava das teorias, dos vídeos e por aí vai, né? Só que tudo mudou quando eu olhei nos olhos do Vinícius. Eu vi que tinha um sentimento de medo verdadeiro ali, um terror real que automaticamente me remeteu a outras tantas experiências aterrorizantes que eu vivi no passado. Várias delas eu já compartilhei aqui com vocês, principalmente algumas das piores que eu vivi na infância. Era uma espécie de medo traumatizante inato que faz qualquer criança amadurecer rapidamente. Bom, talvez tenha sido por isso que eu permiti que ele falasse tudo o que ele tinha pra me contar. E olha, não era pouca coisa. De acordo com o Vinícius, cerca de 9 meses antes, tinha sido o aniversário dele. E aí, pra comemorar, ele disse que tinha ido até sua mãe pra pedir que ela o levasse até o shopping, até uma dessas lojas que te permite, tipo, construir o seu bicho de pelúcia. Sabe do que eu tô falando? Tem algumas lojas nos shoppings assim. Eu tenho certeza que você já viu alguma dessas por aí, mas enfim. Aparentemente, essa loja em específico que ele queria ir era especial porque ela fazia pelúcias até mesmo de alguns personagens mais famosos. Ele citou o Sonic, o Pikachu e até mesmo o Creeper do Minecraft. Eu lembro dele ter falado especificamente do Creeper do Minecraft, né? E segundo o que ele me contou, parecia que você podia modificar
trocá-los como você quisesse na hora de construir o bonequinho lá, né? A pelúcia. Isso, até aí, tudo bem, eu entendi a história dele, né? Ele disse que a mãe dele concordou, só que no dia deles saírem, ao invés deles rumarem até o shopping, eles foram para um canto mais afastado da cidade. Eu não entendi como que eles chegaram até lá, não fiquei perguntando pro Vinícius, mas ele disse que foram para um lado diferente e chegaram até uma velha loja de brinquedos e uma espécie de beco, que segundo ele, era chamada de Faça o Seu Amigo. A princípio, o Vinícius disse que reclamou com a mãe, né, afirmando que ele queria ir naquela loja específica do shopping que ele tinha dito, já que era lá que tinha exatamente o que ele queria, as pelúcias lá de qualidade, que era perfeita, dos personagens e por aí vai. Porém, a sua mãe respondeu que não tinha como, que ela pesquisou sobre a loja do shopping e descobriu que era muito caro fazer aquelas pelúcias naquele shopping específico. E aquela loja ali, embora fosse longe, até menos conhecida, né, era muito mais barata e tinha tudo o que ele gostava. Isso segundo a mãe do Vinícius. E aí o Vinícius até falou, né, que pensou em reclamar mais um pouco sobre aquilo, só que ele teve uma surpresa, porque quando eles entraram na loja, ele viu que a mãe na verdade tinha razão. As tais pelúcias eram de fato diferentes. Tinha um estilo mais manual, caseiro, artesanal, sabe? Só que o processo de construção era basicamente o mesmo daquela loja no shopping. E talvez por ser uma loja menor, fora do shopping e tudo mais, eles tinham ainda mais opções de personagens. Se é que você me entende o que eu quero dizer, né? Provavelmente não era legalizado. De qualquer forma, o Vinícius nesse momento disse que ficou realmente surpreso de ver que o catálogo incluía alguns personagens fofos de jogos de terror. E aí eu entendi por que ele estava me contando aquela história. E naquele momento, quem ele viu que podia fazer? Exatamente. Ele escolheu fazer a pelúcia do Huggy Wuggy, que era o seu personagem favorito de Poppy Playtime. Bom, aparentemente acompanhar aquela montagem do brinquedo, personalizar, né, foi uma experiência divertida e legal pro Vinícius. Ele até mesmo pediu para incluir uma pequena caixa de som, segundo o que podia lá, se pagava um adicional, e que dizia: "Eu vou te abraçar para sempre". Isso quando a barriga do Huggy Wuggy era apertada, né? Isso também é uma coisa bem comum, você pode colocar ou gravar você mesmo alguns sons no seu bichinho e por aí vai. Enfim, sem dúvidas foi um presente que deixou o Vinícius muito feliz. Ele foi procurando bronze e achou ouro. Ele não esperava encontrar o Huggy Wuggy lá. Obviamente o Vinícius parecia muito empolgado com um novo brinquedo, né? E pô, que não estaria. Uma pelúcia que não só ele escolheu a dedo, que ele se surpreendeu de ter achado, como também que ele montou do zero a pelúcia personalizada do Vinícius. Entenda que eu quero dizer que aquele Huggy Wuggy era único, realmente feito à mão, ou de aparência que teria sido mais artesanal, né? E ninguém mais no mundo tinha outro Huggy Wuggy parecido com esse. Eu não sei os detalhes de como que esse Huggy Wuggy foi feito, ou como ele personalizou, ou por aí vai, tá? Mas o importante era que era um Huggy Wuggy personalizado, diferente do Vinícius. E o Vinícius me disse que carregava aquele Huggy Wuggy pra todos os lados, sempre arrastando o boneco com ele pra escola, pro parque, pro cinema e pra vários outros lugares, né? E sempre fazendo questão de mostrar pra todos os amigos e de apresentar a cidade. Eu lembro dele ter falado de apresentar a cidade pro novo companheiro de pelúcia dele. Mas enfim, como toda criança, eventualmente o Vinícius foi enjoando do Huggy Wuggy e foi deixando ele de lado, com outros brinquedos, videogames e coisas do tipo. Não é que ele não gostasse da pelúcia, lógico. Ele ainda parecia ter um grande carinho pelo boneco e realmente o deixava lá na estante lá do seu quarto, como muita gente aqui tenho certeza que fez. Mas o Vinícius simplesmente foi se empolgando com outros brinquedos ao longo do tempo, deixando de dar atenção pro Huggy Wuggy. Eu quero dizer que até aqui tá tudo normal. E então foi assim que ele me contou que foi dessa forma que aquele Huggy Wuggy ficou ali, parado, pegando poeira no canto de uma prateleira durante meses. Depois de muito tempo que isso aconteceu, a mãe do Vinícius mandou o garoto limpar o próprio quarto. Em uma dessas situações, era pra fazer aquela faxina, né? Tipo, separar coisa velha e quebrada, coisa que vai pra doação, coisa que vai pro sótão, pra um porão, tirar poeira, guardar as coisas fora do lugar, essas coisas assim, né? E durante essa faxina, o Vinícius acabou finalmente tirando o Huggy Wuggy daquela prateleira e o pegando pela primeira vez em muito tempo. Eu vou te abraçar pra sempre. Nesse momento, o Vinícius disse pra mim que deu um pulo, porque
ele não apertou o Huggy Wuggy. Segundo o que o Vinícius disse, o Huggy Wuggy falou sozinho. Bom, isso foi o que ele me disse, que ele se lembrava que o boneco tinha sim uma caixa de som, mas que era preciso apertar a barriga do brinquedo para ativar esse som. E ele disse que definitivamente não fez isso. Aliás, eu fiquei me perguntando nesse momento, quando ele estava me contando, como que a bateria ainda estava funcionando depois de tanto tempo, ainda mais sendo de um beco, de uma loja que com certeza não tem muita autoridade, né? Sabe o que eu achei mais estranho quando ele continuou contando a história? Ele disse que os braços do Huggy Wuggy estavam enrolados nas suas mãos, como se de fato estivesse abraçando ele. Eu sei, é esquisito, é até estranho pensar nisso, e pensar que isso é real é bizarro. Definitivamente não era normal, mas, segundo o Vinícius, não estava fazendo mal a ele. O Huggy Wuggy sequer estava apertando forte, afinal era uma pelúcia, né? E naquela época, ele disse que pensou que podia ser algo realmente especial, algo que só acontecia porque ele amava muito o Huggy Wuggy, sei lá. Ele só falou que achava que era algo especial. E ele disse pra mim que sorriu, depois de muito tempo, né, que passou aquele susto, e ele abraçou o Huggy Wuggy de volta. E por algum motivo, ele disse pra mim que decidiu não contar pra ninguém, que eu era a primeira pessoa que estava sabendo dessa história, que era um segredo que apenas ele e o próprio Huggy Wuggy saberiam, que é o sonho de toda criança. Ele realmente achou que o Huggy Wuggy estava vivo, que tinha criado vida. E aí é que foi o seu grande erro. Olha só o que aconteceu. Ele me disse que depois desse acontecimento, por um tempo, o Vinícius e o Huggy Wuggy personalizado conviveram felizes novamente. Segundo ele, o boneco começou a se mexer, mas eventualmente, geralmente abraçando ou esticando o bracinho para alcançar coisas, como se ainda estivesse se acostumando com a ideia de estar vivo. E nesse meio tempo, o Vinícius fez o possível para escondê-lo de todo mundo, assim como nos filmes, que sempre acontece, né? Por esse motivo, o Vinícius disse que sempre mantinha o Huggy Wuggy preso no seu quarto, deixando ele trancado ali, o deixando ir pra sala ou para outros lugares da casa só quando a mãe não estava em casa, estava trabalhando ou para outro lugar. Ao que deu a entender, o Vinícius só morava com a mãe. Ele não falou de pais ou irmãos. Enfim, isso que ele fazia era algo que machucava o Vinícius, isso nas palavras do próprio Vinícius, tá? Pois, de acordo com ele via o Huggy Wuggy olhando para a porta e para a janela várias e várias vezes, como se quisesse ver o mundo lá fora, como os dois faziam antigamente, né? Andava por aí, pela escola e por aí vai. Mas o Vinícius achava que era perigoso, tinha medo do que podia acontecer e por isso que ele proibia, entre muitas aspas, o Huggy Wuggy de sair de casa e de se mexer na frente de qualquer pessoa que não fosse o próprio Vinícius. Beleza. O Vinícius me disse, depois, ao final da conversa, que era difícil saber se o brinquedo realmente entendia o que ele falava, tá? Mas o Huggy Wuggy pelo menos prestava atenção em cada palavra dita. E não desobedeceu. Ficou preso na casa, ficou preso no quarto. Pelo menos por um tempo. O Vinícius, ele estudava e me disse que passava muito tempo na escola. Bem mais do que passava quando ganhou o Huggy Wuggy. Afinal, ele estava de férias na época que ele ganhou o Huggy Wuggy, tá? Por esse motivo, ele não podia ficar sempre de olho no brinquedo. Claro. Então ele dizia que trancava a porta do quarto sempre que saía, mas não podia vigiar o Huggy Wuggy, ou mesmo passar tanto tempo com ele. Quando eu digo trancava, essa foi a palavra que ele usou, mas o que deu a entender é que ele só fechava a porta mesmo, tá? Não tenho certeza. De qualquer forma, sempre que o Vinícius voltava das aulas, a pelúcia estava sempre lá, no seu quarto, tranquilamente. E aí teve uma coisa estranha aqui, porque, de acordo com o Vinícius, quando ele lembra dessa parte da história, ele realmente não tinha notado na época o quão distante ele e o Huggy Wuggy estavam se tornando por conta dessas restrições e o quão mais ágil os movimentos do boneco estavam ficando. Lembra que eu disse que ele estava se acostumando a ter vida? Pois é, e foi aqui que as coisas realmente começaram a ficar esquisitas, porque nessa mesma época começaram a ter desaparecimentos. Eu tô falando de estranhos casos de desaparecimentos que começaram a acontecer por toda a vizinhança ali do Vinícius, tá? Ele chegou a me falar o local, eu não conheço São Paulo, mas também não vou dizer onde é que foi, por uma questão de segurança, beleza? A princípio, parece que ninguém ligava para esses desaparecimentos aí, pois era sempre envolvendo um animal de estimação de alguém,
cachorro, um gato, um peixe, coisas desse tipo, né? Embora o Vinícius dizia, né, que achasse várias quantidades de cartazes de alguém viu esse cachorro, como naqueles posters de rua, né? E achava que era bem perturbadora essa ideia. Mas as coisas começaram a ficar mais sérias mesmo quando não só os animais, como também crianças começaram a sumir. E, gente, pouco tempo depois, famílias inteiras. E aqui a coisa fica estranha mesmo, porque se você for procurar sobre isso na internet, você realmente encontra sobre esses desaparecimentos. Realmente teve esses desaparecimentos. Bom, deixa eu continuar a história para você entender onde eu quero chegar. Aparentemente essa cidade era na verdade pequena, tá? E tudo o que acontecia ali rapidamente se espalhava entre os moradores do local. Mesmo Vinícius sendo uma criança, ele dizia que ouviu adultos falando sobre como alguns corpos de animais, crianças e até adultos foram encontrados. E segundo o que eu entendi, todos morriam da mesma forma, asfixiados e estrangulados. Eu não sei muito bem se o Vinícius entendeu isso quando ele me contou a história, mas eu entendi. Beleza. De qualquer forma, o Vinícius, entendendo ou não, ele ficou muito assustado. Mesmo porque, embora muitos falassem que ele não precisava se preocupar e tudo mais, era fato de que mais e mais da sua sala de aula ficava vazia, com os colegas de classe dele começando a faltar aulas sem nenhum motivo, sem nenhum tipo de justificativa. E na verdade, não só na escola, como realmente, se você pesquisar, você vai descobrir. Na verdade, todos os lugares daquela cidade, e eu acredito que eram os lugares que o Vinícius frequentava, pelo que ele me contou, como o cinema ou o parque, estavam ficando cada vez mais e mais vazios. É lógico que não demorou para que a polícia, a mídia, começasse a interferir, né? Tanto que a gente tem informações disso aí, que eu não vou divulgar novamente por questões de segurança, e acabou sendo comum ter viaturas espalhadas por toda a microcidade que ele morava. Segundo o que eu li, as autoridades também logo acabaram silenciando os boatos, tentando fazer com que o pânico não se espalhasse, mas acho que não deu muito certo. Apesar de ninguém falar sobre isso, era óbvio que todo mundo estava vivendo com medo naquela cidade. E aí que deu ruim pra valer. Um dia, após o Vinícius retornar da escola e ir pro seu quarto, o Vinícius me contou que viu uma coisa muito perturbadora. E foi nesse momento que eu vi a honesta reação de medo e preocupação no rosto do Vinícius. Segundo ele, tinha uma mancha vermelha do pelo do Huggy Wuggy, mais especificamente na parte de trás de um dos seus ombros. E é lógico que ele pensou, aquilo é sangue. A primeira reação do Vinícius, na verdade, foi de tentar questionar o brinquedo. Mas, obviamente, não apenas Huggy Wuggy não falava, né? Como também o Vinícius estava com medo de que sua desconfiança fosse verdadeira. E é óbvio que nesse momento foi quando ele tentou falar com a sua mãe sobre isso. Só que fica meio claro uma criança falar para um adulto que, meu brinquedo tá vivo, era ele quem tava matando as pessoas, fazendo todo mundo desaparecer. Não serve de nada, né? A mãe vai ficar preocupada achando que a criança tá delirando ou coisa do tipo. Então é óbvio que não só a mãe dele não acreditou, como também o deixou de castigo, porque ela achou que ele tava brincando com algo muito sério, que era o desaparecimento da cidade, né? E também ela disse que isso era culpa de deixar que ele jogasse os jogos de terror que lhe afetassem a mente. E eu confesso que nesse momento eu senti uma certa culpa, porque eu sei que ele acompanhava muitas teorias do canal. Enfim, deu pra perceber que o Vinícius estava sozinho nisso. Só ele sabia a verdade. Só ele tinha certeza de que aquele Huggy Wuggy dele era o culpado. E foi por isso que ele veio falar comigo, porque ele acreditava que eu fosse acreditar na história dele. E aí ele me disse que nessa noite ele trancou no Huggy Wuggy a pelúcia dele no guarda-roupa antes de dormir, com medo. Quando ele acordou, o Vinícius disse que estava decidido a dar um fim naquilo. Ele levantou da sua cama, em silêncio, abriu sua mochila e pegou uma tesoura daquelas de escola. Ele disse que caminhou lentamente até o guarda-roupa dele. E quando ele foi contando, até eu fui ficando tenso, com o coração batendo forte. Eu senti que o coração dele naquele momento também batia forte. Ele disse que precisava ser rápido, que não podia dar nenhuma chance do Huggy Wuggy fugir, reagir. E quando ele abriu a porta do guarda-roupa, ele se desesperou. Não tinha nada ali. O Huggy Wuggy tinha desaparecido. Mas como? Não é mesmo? Será que o boneco se tornou tão
ágil a ponto de conseguir abrir por dentro um guarda-roupa que estava trancado, que era aquele de fecho, né, que você vira para a esquerda ou para a direita. E aí foi nesse momento que ele interrompeu o que ele estava contando para mim, como se tivesse medo do que iria falar. Eu incentivei ele a conversar comigo e ele disse que nesse momento os olhos dele saltaram das órbitas. Se ele não estava ali no quarto, eu vou te abraçar pra sempre. Aquele som veio da sala. Ele correu e abriu a porta do quarto, mas só o suficiente para poder enxergar o restante da casa. E ele disse que conseguiu ver dali, da frestinha do quarto dele, horrorizado, a mão da sua mãe, de relance, no chão, sendo arrastada para longe. Vinícius me contou que foi preciso toda a força de vontade, coragem do Vinícius para segurar o próprio grito dele. Ele me contou que a mãe dele tinha sido uma das vítimas do Huggy Wuggy, assim como seus vizinhos, seus colegas de classe, seus amigos do cinema, seus amigos do parque. E agora ele entendeu. Todos que estavam próximos do Vinícius, impedindo que Huggy Wuggy e Vinícius fossem amigos, eram vítimas. E o Vinícius era o próximo. Huggy Wuggy percebeu que o Vinícius não queria mais ser amigo do Huggy Wuggy. Bom, o Vinícius me contou que ele não se orgulhava daquilo, mas ele me disse que ele fugiu, que ele aproveitou que o Huggy Wuggy estava ocupado, por assim dizer, disse que enfiou o máximo de coisas dentro da mochila, abriu a janela, saiu correndo de casa o mais rápido possível. E pelo que dá a entender aqui, ele deixou para trás um boneco que provavelmente o perseguiria pelo resto da vida. Bom, ao terminar o relato dele, a conversa que a gente estava tendo, o Vinícius surpreendentemente sorriu e perguntou se eu tinha gostado da história que ele inventou. E antes mesmo de me dar tempo de responder, eu estava um tanto quanto chocado com esse final, né? Ele já pegou as coisas dele e desapareceu no meio da multidão lá do evento. Só que eu tenho certeza do que eu vi. Tenho certeza que eu vi nos olhos do Vinícius que ele mesmo não acreditava que era uma história simples, inventada, nem um sonho, um pesadelo. Eu notei o medo, o terror e o trauma que o Vinícius sentia em cada palavra que ele pronunciava. Olha, se isso foi inventado, ele era muito bom ator. E como eu disse pra vocês, eu corri atrás dessas informações. Tempos depois, quando eu voltei pra casa, eu descobri em um jornal, não vou falar qual, nem como, que eu achei que realmente tiveram esses vários casos de desaparecimento em uma cidade que não era, de fato, muito longe do evento mesmo. Embora sempre tivesse faltando informações sobre as vítimas ou o que estava acontecendo. Eles falavam sobre realmente as pessoas desaparecidas, talvez um serial killer, mas nada muito conclusivo. E é óbvio que não achei mais notícias sobre isso até os dias de hoje. Foi só aquilo e nunca mais teve nada. E bom, quanto ao Vinícius, eu nunca mais o vi. Mesmo porque, quando terminou o evento, logo eu tive que viajar de volta pra minha casa. Isso acho que foi no penúltimo ou último dia. Eu tenho que admitir pra vocês que eu refleti bastante antes de trazer essa história aqui pro canal, porque ela foi real demais. E aconteceu perto do lugar que eu tava, e por algum motivo isso mexeu muito comigo. Relembrar do Vinícius relatando tudo aquilo que aconteceu me dá um certo aperto no coração, sabe? Mas eu cheguei à conclusão de que, bom, é necessário que vocês saibam dessa história. Até porque, como eu disse pra vocês, tem um fundo de verdade em algum lugar por aí. Eu só não sei o quanto é verdade. E agora, eu quero reservar esse espaço aqui pra deixar uma mensagem diretamente pra você, Vinícius. Você sabe que eu tô contando a sua história. Se você estiver por aí, se você estiver me ouvindo, saiba que você não está sozinho. As coisas podem parecer desesperadoras nesse momento ou quando tudo aconteceu, mas tanto eu quanto todo o Terrorizando, a gente tá do seu lado. Você tem todo o nosso apoio. Não precisa se isolar, não precisa se esconder. Você pode conversar com a gente. Só toma cuidado. E se possível, dê notícias. Comenta aqui nesse vídeo, me manda um e-mail. Tá aqui na descrição o e-mail do canal. Fala pra mim como você tá, fala pra gente, pede ajuda. A gente precisa saber urgentemente onde você tá. Agora, é um fato que a gente tem um boneco do Huggy Wuggy solto por aí? Sim, não, eu não sei.
Eu não tenho ideia de se isso for real, quantas vítimas ele já fez e quantas outras ele fará. Mas é sempre bom a gente ficar alerta, porque se não for um boneco do Huggy Wuggy, se isso for um delírio da mente de uma criança de 10 a 11 anos, ele não poderia inventar isso tudo sozinho. Alguma coisa tá muito errada nessa história. Sendo o Huggy Wuggy ou outra pessoa, outra criatura, ainda deve estar espreita, procurando sua próxima vítima. Aqueles acontecimentos, aqueles aparecimentos não pararam do nada. Tem algo estranho acontecendo aí. Se vocês viram alguma coisa suspeita, mesmo que seja um Huggy Wuggy bizarro ou minimamente suspeito por aí, fala comigo. Entre em contato comigo. A gente não pode deixar nada de solta. A gente não pode permitir que essa história do Vinícius se repita, sendo um boneco, sendo uma criatura ou um ser humano. E você acha que a história do Vinícius é real?